Temos mais aluno, Guerra? Tem, já entrou. Vamos, a gente começar com uma oração, João? Vamos. Posso fazer aqui? Sim, senhor. Então tá bom, então eu vou orar. Pai de amor, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo nome. Nós rendemos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Obrigado pelas tuas misericórdias renovadas nessa manhã sobre as nossas vidas. E de uma maneira muito especial, nós pedimos que o Senhor possa abençoar, ó Deus, essa aula agora, que ela fale, Senhor, aos nossos corações, que possamos aprender de Ti e que todos aqui, Senhor, possam ser abençoados pela Tua palavra. Cuide da vida do João, que ele também seja instrumento nas Tuas mãos para falar aquilo que o Senhor já colocou no coração dele na preparação da aula. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Meu nome é João Marcos, presbítero em disponibilidade. Este é o primeiro contato que vocês estão tendo comigo como professor desta classe. E, para mim, é o primeiro contato meu com uma aula virtual que nós estamos dando. Então, caso aconteça algum imprevisto, os irmãos perdoem a gente aí, ok? Pois bem, nesta classe, nós estamos dando início ao estudo dos 10 mandamentos. E os 4 primeiros mandamentos, falaram a respeito dos deveres nossos para com Deus. E a partir desse capítulo 3, nós iniciamos os deveres para com o nosso próximo. Então, para a gente assimilar, os 10 mandamentos são divididos em 2 partes: deveres para com Deus e deveres para com o próximo, ok? Pois bem, a segunda parte dos mandamentos regula a nossa relação com o próximo. E ela começa com o 5º mandamento. O que diz o 5º mandamento? Wellington, leia para nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Ok. Pois bem, meus irmãos, este é o primeiro mandamento que Deus dá com promessa. Quem honrar pai e mãe terá vida longa na terra. É o que diz a palavra de Deus. Pois bem, os filhos devem honrar aos pais, conforme está escrito em Malaquias 1:6. Eu gostaria de ler Malaquias 1:6 numa versão diferente, uma versão chamada A Mensagem. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção da forma como esta versão traz esse versículo. Gravem. Mas olhem também para a frente. Estou enviando o profeta Elias para preparar o caminho para o grande dia do Eterno, o dia do julgamento decisivo. Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Se eles se recusarem, eu virei e porei o país debaixo de maldição. Interessante a gente observar este versículo, falando que nós devemos honrar os pais, da conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E quem não fizer isso, Deus iria mandar, então, um peso da sua justiça. Nossos pais são autoridades instituídas por Deus. Então, quando nós respeitamos pai e mãe, nós estamos aprendendo também a respeitar todo tipo de autoridade. Então, o que implica o 5º mandamento? Implica em a gente aprender a sujeitar a todo tipo de autoridade.
Porque a Bíblia ensina que as autoridades são instituídas por Deus. Honrar implica em considerar e obedecer no Senhor. Vamos entender bem claramente o que está escrito aí. Vamos entender. Olha, o que está escrito aqui? No Senhor. O que significa no Senhor? Às vezes, a nossa obediência por nós mesmos, nós não conseguimos obedecer. Por quê? Porque às vezes nós discordamos do pensamento do nosso pai, às vezes nós discordamos do entendimento da nossa mãe, ou do nosso professor, ou do presidente da República. Só que a ordenança bíblica diz que é para a gente considerar e obedecer no Senhor. Por isso, tudo que nós aprendemos nessa classe está relacionado ao cultivo da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu faço oração, mais eu me fortaleço e mais eu consigo, então, obedecer e considerar toda autoridade no Senhor. Este mandamento é um mandamento incondicional, não é com condição. Obedecer ou honrar pai e mãe quando eles são bons, não é isso. Pai e mãe devem ser honrados independente do seu desempenho. É isto que a Bíblia nos ensina. O mandamento aplica-se, então, à relação nossa, como eu já disse, com todas as autoridades instituídas. Caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma pergunta, faça um gesto ou então mande para o chat que o nosso irmão Guerra vai estar se comunicando para a gente poder, então, solucionar qualquer tipo de dúvida. Nós vamos ler agora o que está escrito lá em 1 Pedro 2, 17 e 19. Diz o seguinte: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Então, quando eu obedeço uma autoridade, ou meu pai, ou minha mãe, ou presidente, ou professor, qualquer tipo de autoridade, eu estou obedecendo com a minha consciência voltada para Deus. Eu estou obedecendo a Deus. Ok? Vocês estão entendendo, então, o que nós estamos falando a respeito disso? Alguém tem alguma dúvida a respeito desta obediência ou desta honra no Senhor? Todo mundo entende? Ok, então nós vamos continuar a nossa aula, certo? Então, o que Deus exige neste quinto mandamento? Esta é a pergunta do Catecismo de Heidelberg, na pergunta 104. O que Deus exige? Exige que eu devo prestar toda honra, amor e fidelidade a meu pai e minha mãe, e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência, e também ter paciência com seus defeitos, porque Deus nos quer governar pela mão deles. A relação nossa com os nossos pais
é fundamental para o bem-estar da alma, conforme nós já lemos lá em Malaquias 4:6. Se nós não fizermos isto, Deus então iria enviar a sua justiça. Agora eu vou perguntar para vocês. Se o pai de vocês falasse o seguinte: vocês nunca vão adorar a Deus, porque eu estou mandando. Vocês acham que nós devemos obedecer? Diante desta aula, eu gostaria que alguém se expressasse. É lógico, nós devemos obedecer nossos pais ou toda a autoridade, desde que ela esteja ordenando algo que vá de encontro com a palavra de Deus. Nós vimos lá alguns homens que o rei Beltesazar criou uma estátua que devia ser adorada. Quem não adorasse ia ser jogado aonde? Na fogueira? Não, Na fornalha. Na fornalha. Então, eles não obedeceram ao rei. Com isso, eles pecaram? Não pecaram. Então, a nossa obediência deve ser quando a autoridade ordene algo que vá no sentido bíblico. Se a pessoa falar assim, você não vai adorar a Deus, você não vai buscar a Ele, nós não vamos obedecer. Com isso, não estaremos pecando. Ainda que isso implique, talvez, numa condenação maior. Como foi eles foram jogados. Deus poderia não ter livrado eles de terem morrido. Muitos, obedecendo a Deus, morreram. Mas, nesse caso, eles foram libertos pela misericórdia e graça de Deus. Seminarista Robson, presbítero Júlio, querem comentar alguma coisa? Querem participar da classe? Como que... Ou tudo bem, posso continuar? Pode continuar, João. Tá bem claro. Tá bem claro. Então, tá bom. Vamos lá, então, a continuação da nossa aula. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui. E guerra não estou conseguindo. Aí. Normal, foi. Okay. Pode ir. Só que eu... Aí. Agora, então, nós vamos passar para o 6º mandamento. Quem sabe me dizer o que diz o 6º mandamento? Não matarás. Não matarás. Você estudou bastante, hein, Wellington? Hã? E eu estou com a Bíblia também, né? Ah, tá certo. Então, tudo bem. Nós estamos, então, agora... Vamos partir agora para o estudo do 6º mandamento, que diz: não matarás. Como Deus é o autor da vida, somente Ele pode tirá-la. Isso é bem claro para todos os alunos? Eu creio que sim. Só que nós vamos ver, então, agora a profundidade da ação deste mandamento na nossa vida. Porque o matar aqui não é somente tirar a vida. Porque, às vezes, nós matamos uma pessoa com a nossa língua. Às vezes, nós matamos uma pessoa com a nossa atitude. E isso nos traz uma correção de Deus. É possível ir além do assassinato para a gente, então, matar uma pessoa. O que é isso, ir além do assassinato? Às vezes eu mato a pessoa estando viva. É isso que está querendo dizer. Muitas vezes nós cometemos esse adultério ou falamos mal de alguém. Por quê? Porque o nosso coração tem ódio dessa pessoa. E, às vezes, o ódio nos leva ao desejo de vingança.
nos leva a uma ambição desenfreada para acabar com aquela pessoa. Nos leva à banalização da vida e à autocomiseração. O ódio se manifesta como fúria, indiferente ou trato polido, disfarçado sob um verniz de amabilidade. Às vezes nós temos ódio, nós matamos essa pessoa, mas no nosso externo nós dizemos que está tudo bem. Ai, eu não gosto muito, mas eu sei conviver com essa pessoa. Nós precisamos tomar cuidado com, às vezes, esse tipo de conduta no nosso coração diante da presença de Deus. E agora, refletindo neste mandamento, por que nós temos que cuidar para nunca matar alguém, fisicamente ou verbalmente, ou com as nossas atitudes? Este ódio, às vezes, nos leva a querer, eu tenho que fazer de tudo para acabar com essa pessoa. Eu quero fazer de tudo para que essa pessoa fique pobre, fique na miséria, porque ela fez tal coisa comigo e eu não concordo com isso. Às vezes, nós falamos o que dessa pessoa? Para mim, você morreu, você não existe mais. E tem pessoas que, quando cruzam com essa pessoa por uma calçada, por um lugar, ou elas viram um rosto, ou às vezes até atravessam de calçada, para quê? Para se desviar completamente, dando sinal que aquela pessoa está morta. Este mandamento, quando nós falamos não matarás, parece bem fácil para nós. Eu nunca peguei uma arma, eu nunca peguei uma pedra, eu nunca matei ninguém, então isso é tranquilo para mim. Nós precisamos analisar no mais profundo do nosso coração para ver se, de fato, nós não temos nada contra uma pessoa. Por que a Bíblia ordena que não é para matar? Porque se nós matarmos alguém dentro do nosso coração ou fisicamente, nós perderemos a comunhão com Deus. A Bíblia fala o seguinte: temos que ter paz com todos os homens. Ter paz com todos os homens. Olha aqui, não está falando que é para nós termos paz. Não é para nós termos paz com os bons, mas é para nós termos paz com todos. Isso é que nós precisamos atentar. Lá em Hebreus 12, 14, que está aqui embaixo para nós encontramos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Se você não quer ser separado da graça de Deus, você deve tomar cuidado em obedecer este mandamento de ter paz com todos os homens. Agora, não matar não implica só com relação ao próximo ou à autoridade ou alguém. Também, às vezes, nós matamos a nós mesmos. Este mandamento está incluído não matar as pessoas e não matar a nós. Como que eu posso tentar me matar? Não cuidando do meu corpo, que é a habitação do Espírito Santo. Ou seja, eu preciso aprender a respeitar o limite do meu corpo. Quando eu preciso descansar, é para descansar. Quando é tempo de dormir, é para dormir. Às vezes, eu como demais, eu bebo demais, eu bebo coisas que não me convêm, eu como coisas que não me convêm, e com isto eu estou, de uma certa forma, matando o meu corpo.
Então, este mandamento implica em não matar pessoas e cuidar do nosso corpo, da nossa vida. Então, nós precisamos aprender que eu preciso exercitar o meu corpo, eu preciso ter uma boa alimentação, eu preciso ter um bom período de descanso para este corpo, porque ele faz parte da habitação do Espírito Santo comigo. Então, o que Deus exige neste sexto mandamento? Ele exige que eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo por mim mesmo ou através de outros. Isto não posso fazer nem por pensamentos, nem por palavras ou gestos, e muito menos por ato. Mas devo abandonar todo desejo de vingança no meu coração e não fazer mal a mim mesmo, de propósito ou colocar-me em perigo. Por isso, as autoridades dispõem de armas para impedir homicídios. Não fazer mal a mim mesmo. É o que está explicando aí. O que Deus exige neste mandamento? Que eu não devo fazer o mal para ninguém e nem para mim. Às vezes, eu falo, eu não matei ninguém, mas eu já paguei para alguém matar alguém. Eu estou matando do mesmo jeito. Quando a gente tem no nosso coração uma intenção de morte para alguém, nós já estamos cometendo pecado e, consequentemente, já estamos sendo separados da graça de Deus. Então, é isso que diz este mandamento. Alguém tem alguma dúvida até aqui onde nós chegamos? Pois bem, agora, oi. Eu achei assim interessante essa questão que está aí no estudo. Você também citou, né, a questão da indiferença, né? Que tratar com indiferença já é um sinal de uma forma de estar matando alguém, né? Às vezes não tem nada disso que né, essa forma assim de mostrar ou de executar, né, um assassinato, matar alguém, mas a atitude de indiferença ela já é um sinal de como que isso deve trazer para a gente esse cuidado, né, de como a gente se coloca diante de Deus. O interessante é a gente ver que a Bíblia é toda interligada. Nós temos na nossa Bíblia um versículo que seria, vamos supor, o resumo da Bíblia. O que seria o resumo da Bíblia? Seria aquele versículo que fala assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e a ti mesmo e a teu próximo. Então, olha que o seminarista Robson falou para a gente. Às vezes, eu tenho atitudes de indiferença com um parente, de indiferença com um ex-namorado, com um ex-companheiro, com qualquer tipo de pessoa. E esta atitude de indiferença, ela é incluída neste mandamento de não matar. Tudo bem? Vamos seguir. Quer falar mais alguma coisa, Robson? Eu lembrei de uma história aqui, porque aqui fala indiferença e também o trato polido, né? Sim. E a questão do trato polido, eu lembro que uma pessoa, eu conversando com uma pessoa certa vez, e ela um pouco resistente com relação ao evangelho, e ela conta que ela teve uma experiência com uma pessoa que se dizia cristã, mas que deu um mau testemunho, né? Trabalhou para ela, e ela pegou essa pessoa várias vezes cometendo algo que não era o correto ali no ambiente de trabalho. Aí chega um momento que ele chama a atenção pela última vez da pessoa e fala que não daria mais para essa pessoa que se dizia assim, cristã, continuar, né, no trabalho, e ela dispensa a pessoa. E a pessoa, com aquele ar de certa forma, arrogância, assim, vira para ela e fala assim: mas eu vou orar por você. Então, aquilo ficou marcado para ela, né? E ela pegou e falou para mim da dificuldade que ela tinha com relação
ao evangelho, à igreja, né, a igreja evangélica, porque aquilo ficou marcado. A pessoa usou, de certa forma, uma palavra, no caso, de bênção, mas ali revelando, né, essa fúria, esse desejo de ataque. E isso ficou muito o forte, verniz né? polido. Então, é o verniz polido. Exatamente. Mas Pois é bem, isso aí. nós estávamos falando sobre este mandamento. Vamos atender agora aqui o que o pastor Misael coloca na sua apostila. O mandamento de não matar não proíbe o uso de violência em legítima defesa. O mandamento sugere sentimentos, atitudes, hábitos e comportamentos construtivos. Por exemplo, se eu estou na minha casa, com a minha família, e de repente entra um ladrão no meu quintal, e ele começa então a arrebentar a porta da minha casa, para entrar na minha casa, eu tenho direito, pela Bíblia, de me defender. Mesmo que isso implique, talvez, em eu tirar a vida desse delinquente. Nós vamos observar o que está escrito lá em Lucas 22, 35 e 38, que está na nossa apostila, na página 17. Diz o seguinte: a seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhe: basta. Então, a própria Bíblia fala, quando ela fala que quem não tem espada, venda sua capa e compre uma espada, naquela época, todos que saíam para uma guerra, para um lugar, eles então colocavam as suas armaduras. Então, ele colocava o capacete, que é um instrumento de defesa. Ele colocava uma capa ou uma proteção de couro no corpo, que também era um equipamento de defesa. E a espada, o que era? A espada era o equipamento de ataque. Era através da espada que ele se defendia. Por isso, na visão bíblica, nós podemos entender que, se porventura nós causarmos uma morte por causa de uma legítima defesa, nós não temos condenação diante de Deus. É lógico que a nossa oração, o nosso entendimento e o nosso desejo deve ser que nunca precisemos tirar a vida de ninguém. Que Deus possa, nas nossas orações, pedimos a Ele que nos livre, que jamais tenhamos que participar de um momento como este em nossa vida. Então, quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? A justa defesa da vida contra a violência, a paciência em suportar a mão de Deus, sossego de espírito, alegria de coração e uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho e dos recreios. Pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade e comportamento. E palavras pacíficas, brandas e corteses, a longanimidade, prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias.
dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, e protegendo e defendendo os inocentes. O nosso maior exemplo de vida é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo esteve aqui na Terra, entre os homens, o que ele fez? Ele combateu o mal sempre com o bem. Quando alguém feria uma face, ele virava a outra. E assim deve ser o nosso comportamento. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus e nos comprometemos a andar como luz no mundo, nós precisamos entender que honrar o nosso Pai, honrar as autoridades e não matar deve fazer parte do nosso caráter como filhos de Deus. Ok? Então, alguém tem algum tipo de pergunta ou de dúvida? Ou ficou bem clara esta aula? Ok. Pelo sinal de alguns alunos, eu quero, neste momento, agradecer a participação de todos, a atenção de todos. E agora, antes de encerrar a aula, eu gostaria, se possível, que vocês, então, colocassem a imagem, o vídeo de vocês, que nós vamos tirar uma aula, uma foto desta aula, para a gente publicar na classe. Não se sintam envergonhados e coloquem o rosto de vocês para vocês participarem desta foto. Eu agradeço a todos, nós vamos tirar uma foto e depois eu vou pedir ao presbítero Júlio que encerre esta aula com uma oração. Ok? Muito obrigado a todos. Júlia. A Júlia é tímida no último. Põe uma... Aí, Júlia. Não puxou pro pai dela, não, viu? Então, irmãos, por gentileza, nós vamos tirar... É você que tira a foto, Guilherme? Já estou tirando aqui, já. Cadê o sorriso? Já tirei um monte aqui, já. Beleza. Então, irmãos, vamos ficar em atitude de oração e o presbítero Júlio vai encerrar a aula de hoje. Ok. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Pai, por esse momento que nós podemos estar agora reunidos de forma, ainda que virtual, mas podendo estar em torno da Tua palavra, estudando, Pai, o Teu querer, estudando os Teus mandamentos para as nossas vidas. Permita, Pai, que esse momento seja realmente formação do nosso caráter, da nossa vida, da nossa intimidade contigo, Deus. Amém. Grave em nossos corações a Tua palavra, grave em nossos corações os Teus mandamentos, para que nós possamos observá-los e desta forma cumprir a Tua vontade, Deus. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, que o Senhor esteja nos abençoando nesse dia, que nós possamos ser orientados, guiados, amparados e dirigidos por Ti. Essa é a nossa oração, no nome e no amor do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Então, desejo um bom restante de domingo a todos. Desejo a todos um Feliz Natal e, mais uma vez, obrigado. Até mais. Tchau, Abraço a todos. Bom dia. Bom dia. Lívia, quem está como Lívia Alves aqui? Eu não lembro. É o Weber? Isso, Fernando. Tá, beleza. Aqui entrou como Lívia Alves aqui, eu não lembrava quem que era. Então tá jóia. Eu tô atacando de Misael aqui hoje, então Tá bom. Tô com a caneta do chefe aqui, então por isso. Beleza, tá ótimo. Tá bom. Muito bom tê-los aqui. Atrasado, demorou para o aplicativo funcionar. Não, fica na... Você sabe que essas aulas todas ficam gravadas, né? Todas as aulas, elas ficam gravadas, inclusive as passadas, se algum dia perder alguma tal, elas estão gravadas lá no site, dentro do... Tá bom.